Começa agora mais um Percursos Pedagógicos, um programa que discute as boas práticas e diretrizes da educação e do currículo santista. Hoje vamos conversar sobre a prática de estudo do meio como potencializador das aprendizagens. Para isso, estão aqui conosco no estúdio Ana Paula dos Santos, bióloga marinha e professora de ciências na Rede Municipal de Santos e de Biologia na Rede Estadual de São Paulo. E Fabrício Cruz Florencio da Silva, biólogo e mestre em ensino de ciências, coordenador pedagógico na Escola Verde e secretário executivo da Cipó Educação. Ao longo do programa, vamos contar também com a contribuição de Michael Filardi, educador, biólogo e artista. Michael é coordenador pedagógico na Escola Viva. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio. A gente que agradece. Fabrício, eu começo perguntando para você, qual a diferença entre passeio, estudos do meio e trabalho de campo? Bom, quando a gente fala em passeio, né, o passeio ele pode ter um fim nele mesmo, né? Então a gente pode passear simplesmente porque a gente quer caminhar, curtir a paisagem, conhecer livremente. Quando a gente fala de um trabalho que é pedagógico, o mais adequado é a gente entender isso como um estudo do meio, porque ele tem que ter intencionalidade, né? A gente pode passear sem nenhuma intencionalidade, só pelo passear. Quando se planeja na escola qualquer situação onde os adolescentes, as crianças saem para estudar, o professor precisa considerar no planejamento dele o porquê ele está indo para aquele determinado lugar e o que é objeto de estudo nesse espaço que os alunos vão investigar, né? Vão estudar. Nesse lugar que está sendo estudado, pode-se fazer também um trabalho de campo, como a gente chama, que é quando você tem um trabalho de coleta de dados, de coleta de observações, de análise e que permite os próprios alunos tirarem conclusões acerca do que eles investigaram. Fabrício, eu prefiro estudos do meio com trabalho de campo, muito mais legal. E Ana Paula, existe uma abordagem específica para isso? Como é que vocês pensam sobre os locais de visitação? Inicialmente, a gente faz uma reunião com os coordenadores da rede municipal, né? E nesse dia, a gente apresenta algumas opções que a gente previamente já estabeleceu. Na sequência, a gente estipula um tempo de inscrição. Então, as coordenadoras, junto com seus grupos de professores, acabam optando qual daquelas opções de estudo do meio que eles gostariam de abordar naquela escola ou com determinada classe ou determinado grupo. E assim a gente conversa com o professor da sala, a gente faz uma reunião pelo Meet, a gente apresenta o que a gente fez de sequência didática, pergunta se conversa com o planejamento do professor. E aí, na sequência, a gente previamente faz algumas atividades com os alunos na escola. O segundo momento, nós vamos em campo, né? A nossa saída é em campo. E o terceiro momento, eles nos reportam como que foi esse estudo do meio na escola, com aquele grupo. Eles precisam, na verdade, nos dar um feedback do como foi todo esse estudo. Mas a escolha, pelo que eu entendi, então, é feita em conjunto. Sim, essas parcerias, elas são muito legais, porque quando volta para a escola é contagiante. Por vezes, né, na maior parte do tempo, todo mundo quer fazer estudo do meio. Eu ia perguntar isso, deve ser o momento mais esperado pelos alunos, sim, pelos estudantes. Sensacional. Ainda sobre o planejamento dos estudos do meio, vamos conferir o que o educador Michael Filardi nos disse sobre este assunto. Vamos ver? Aqui no telão. Acho que é fundamental que esse estudo do meio esteja atrelado a um propósito pedagógico. Para ele ganhar esse caráter, inclusive, de ser um estudo, é importante isso, ele ser correlacionado a algo que professores queiram ou precisem estudar em sala de aula. Então, alguma expectativa de aprendizagem que eles queiram aprofundar, alcançar, o estudo do meio ele entra como ou um disparador desse estudo, ou algo intermediário num projeto, ou até para finalizar e aprofundar e sistematizar alguma aprendizagem, mas
acho que é muito importante essa correlação curricular com a expectativa de aprendizagem que os professores têm. Então, no planejamento, isso é a principal coisa a ser levada em conta. E é importante também nesse planejamento o envolvimento com os estudantes. O pré-campo é muito relevante para garantir e potencializar um estudo do meio mais efetivo, mais significativo para todo mundo que participa. Então, esse pré-campo de aquecer a turma, de provocá-los, de levantar as hipóteses que a turma tenha a respeito do que eles vão viver nesse estudo do meio, algumas perguntas levantadas pela turma para serem respondidas em campo, isso tudo garante um planejamento mais amarrado e uma potencialização do trabalho em campo. Fabrício, ele reforçou exatamente, o Michael, o que nós falamos aqui, sobre a participação efetiva dos estudantes também na escolha. Sim, como o estudo vai ser feito por eles, é muito importante que parte do planejamento, inclusive, seja compartilhado com os alunos, a depender da idade, né? Então, se a gente pensa num grupo de crianças, é importante que eles saibam para onde vão, que eles tenham informações, por exemplo, sobre a localização, que eles consigam considerar minimamente o que eles vão encontrar naquele lugar. Porque eles vão levantar hipóteses com isso, eles vão levantar expectativas. A partir dessas perguntas, dessas expectativas, podem surgir planos deles do que eles querem investigar, né? Então, esse planejamento, quando construído com os estudantes, gera também uma motivação muito mais factível ali, né? Acontece de fato, não é provocada do professor para os alunos, mas pelo contrário, pelo propósito de estudar. Então, o envolvimento deles no campo, que a gente percebe, é que é muito maior quando eles participaram do planejamento, e o retorno também, né? O espaço de socializar o que eles investigaram também se torna muito mais fértil, porque foi algo que eles estavam pensando lá atrás, planejaram e conseguiram efetivamente buscar respostas ali naquele espaço de estudo. E essa devolutiva deve ser uma constante acontecendo com vocês, né? Porque quando volta do estudo vem aquela coisa aflorada, então o interesse é mais. Eu imagino que seja assim. Exatamente. E Ana Paula, a partir da sua experiência, da sua vivência, qual a importância do estudo do meio? Para os estudantes é maravilhoso sair da escola, ir à praia. Eu vou falar da praia porque é lá que a gente, né? É o meu ponto de trabalho, é lá. É maravilhoso aquela alegria. Eles vêm cheios de expectativas, vêm com muito entusiasmo. É muito diferente do nosso dia a dia na sala de aula. Então, a gente acaba fazendo a sistematização dos conteúdos de uma forma muito mais agradável, é muito mais palpável, né? Concreto, eles mexerem no costão rochoso, verem uma concha, verem o animal que tiver disponível no ambiente aquele dia, para eles é maravilhoso. Eles costumam dizer, nossa, é assim, nunca imaginei que fosse assim, né? Olha essa concha, como ela é linda. Ou então, professora, veio um siri hoje pro lado de cá. O que a gente faz? Primeiro é uma gritaria, né? Um espanto, mas depois tem aquela calmaria e já vamos pensar, falar sobre ele, o que eles sabem daquele animal que está aparecendo no dia. A gente retoma o que a gente tem, né? Pautado também, porque a gente também tem a parte mais específica, mas essa sensação é unânime. E Fabrício, imagino eu que cada um tem o seu ponto e sua linha de observação também. E aí é uma novidade coletiva, né? Sim, e isso que torna a discussão no retorno muito fértil, né? Como se fala, né? O estudo meio ele é um potencializador das aprendizagens, porque quando você sai da escola, eles não estão aprendendo só sobre aquele conteúdo específico, seja das ciências, da geografia, da história, né, do que é que eles estejam estudando. Mas eles também estão tendo aprendizagens que são relacionadas até à vida adulta, né, que estão relacionadas a como se portar no ambiente natural, a como se portar num museu, num espetáculo. Nossa, e eu imagino no seu caso, Ana Paula, que a praia nunca mais será a mesma depois de um estudo no meio, certo? Com certeza.
Por exemplo, na Ilha Urubuqueçaba, quando a gente faz o estudo do meio, eles precisam ir até lá, porque a maré está bem baixinha, né? Então, eles conseguem chegar até a ilha, encostam, põem a mão no costão, né? A gente, na sequência, já faz a zonação, que é onde especificamente eu fico. A gente precisa de outro professor de ciências também para ficar vendo o que tem de seres vivos disponíveis ali naquele dia. Os outros grupos ficam ali na praia. Então, esse contentamento, esse entusiasmo, ele é presente. E, Fabrício, existe alguma resistência por parte dos professores ou das escolas quando se fala em estudo do meio? São muitas variáveis que estão relacionadas a sair com os alunos da escola, né? E os estudos que trabalham, né, com o estudo do meio, né? As pesquisas com o estudo do meio apontam que esses entraves podem ser relacionados a um medo do professor, muitas vezes, de sair com os alunos da escola pela responsabilidade que se tem com as crianças. A hora que os professores se sentirem mais seguros e a escola também, o estudo do meio vai virar algo mais corriqueiro, né? Mais parte da prática pedagógica diária das escolas. Uma vez feito, sempre ele será planejado. Porque não tem jeito, né? Exatamente. Fez uma vez, é uma paixão, é um retorno, estudo do meio, certo? Depois que o professor perde o medo, na verdade, ele vira um embaixador ali do estudo do meio na escola, né? A gente vê muito isso, né? O professor se encanta, ele quer levar todas as turmas, mas aí ele quer, na outra semana, todo mundo no ambiente natural, né? E aí é isso, você tem que também pôr, não, qual é o propósito, qual o planejamento, vamos respirar. E existe algum passeio que tenha marcado vocês? De algum aluno que trouxe a devolutiva foi de uma forma assim, nossa? Olha, muitos. O que eu sempre gosto de lembrar, porque foram muitas essas experiências, quando a gente vê os alunos da nossa cidade conhecendo o mar, conhecendo a praia. Essas situações eu acho que são as que mais me tocam. Ana, e com você também acontece isso? Sim, uma professora relatou que aquela turma tinha 4 crianças que não haviam ido à praia ainda na sua vida, né? Uma dessas 4 crianças estava com uniforme, né? Ela estava de calça comprida, o casaco amarrado na cintura e começou, na hora que a gente leva eles na água, ele começou a pular, as ondinhas vindo, né? Começou a pular e ficou num estado meio de euforia, assim, né? Em êxtase. Aí eu falei assim, tá tudo bem aqui? Aí falou assim, não se preocupa, professora, é a primeira vez que ele vem à praia. Eu falei assim, meu Deus, se você tivesse me falado isso anteriormente, a gente teria encaminhado de uma forma um pouquinho diferente, né? Mas a alegria daquela criança, aquele dia, é marcante, vem muito facilmente na minha cabeça. E emociona, né, Ana Paula? Com certeza. Vamos assistir a mais um relato do biólogo Michael Filati. É inegável que preparar, planejar, executar, refletir um estudo do meio dá trabalho. Toma tempo, custa dinheiro muitas vezes, energia. E esses são recursos valiosos no dia a dia dos professores, o tempo, sobretudo. Então, acho que daí existe bastante resistência por parte dos professores porém, é importante ressaltar que é um trabalho que é prazeroso. Planejar uma experiência didática, uma vivência em algum estudo do meio, é muito prazeroso, é um baita aprendizado para quem prepara, para quem elabora, para os professores, no caso. E é muito mais do que simplesmente acompanhar essa saída. Ana, e você tem um relato extremamente importante, não de resistência, mas uma oportunidade que surgiu e até deu uma energia a mais para os próximos. Sim, a gente teve alguns professores que vieram nos agradecer pela oportunidade do estudo do meio, por conta de ter vivenciado aquela situação de estudo, de investigação na época da faculdade. E como vocês pensam sobre os estudos do meio? Por exemplo, eles devem ser mais fixos? O roteiro está pronto, vamos ser desse jeito. Ou mais investigativos, que deixa mais livre.
Existe um melhor que o outro ou não? Depende da turma. Depende principalmente do propósito do professor, né? Quem tem que deter ali o objetivo da proposta é sempre o professor. Ele vai compartilhar com os alunos aquilo que ele acha que os alunos precisam tomar decisão. Então, do planejamento, às vezes até do lugar, a depender do que o professor está esperando. Agora, quando o professor faz um roteiro muito fechadinho, seria para um estudo do meio mais de observação, de verificação, talvez, de algo que já se aprendeu, já se discutiu, e ele tem o seu lugar no trabalho. Porém, se o roteiro é mais aberto e os alunos têm condição de participar mais e tomar decisões a respeito dele, esse potencial do que vai se aprender também pode ser muito maior, porque os alunos podem sugerir caminhos que o professor nem imaginava. Então, seguindo essa linha, pensando na Ana Paula, somente na sala de aula, sem estudo do meio, como ficaria a Ana Paula professora? A gente não ia conseguir garantir essa aprendizagem fluida, interativa, interdisciplinar, que o estudo do meio garante. E você, Fabrício? Eu penso que, assim, primeiro é uma oportunidade de enriquecer a aprendizagem dos alunos, né? Como a própria Ana falou. E segundo, tem uma questão com a minha própria formação como professor, né? Eu vejo o quanto que eu aprendo todos os lugares que eu levo os meus grupos de alunos, né? Então, eu acho que tem algo de umas aprendizagens de mão dupla aí, né? Para finalizar, vamos ouvir mais um trecho da conversa com o biólogo Michael Filardi sobre as potencialidades desta metodologia. Vamos lá. Eu acredito que estudos do meio são uma grande ferramenta, um grande caminho, uma super abordagem pedagógica e didática para a gente realmente aprender essas tais competências do século XXI, como o trabalho em grupo, a comunicação, o pensamento crítico, a colaboração, a criatividade, enfim. São habilidades e muitas vezes competências que são mais difíceis de serem aprendidas no dia a dia dentro de uma sala de aula circunscrita a um livro didático. Então, uma experiência fora de sala, seja algo pequeno, numa praça vizinha da escola, ou uma viagem grande de muitos pernoites, são momentos riquíssimos para que não só estudantes, como professores e quem participa desse estudo possam desenvolver essas habilidades, essas competências tão importantes, tão caras, tão valorizadas hoje em dia nesse novo modelo de educação que a gente acredita. Fabrício, e de que forma os professores, na prática, eles podem planejar o estudo do meio? O que importa mais até é a abordagem, a forma como o professor planeja. Então, vamos supor que um canal ali daquela região, um rio, um córrego está poluído e ele é o objeto de estudo daquele grupo. Ou um grupo de pessoas, uma comunidade, é o objeto de estudo daquele professor. E aí ele vai propor isso para os alunos e vai pensar, bom, o que a gente precisa para se preparar para ir lá até o córrego, para ir lá até a comunidade que está aqui próxima, para conhecer melhor esse grupo, esse lugar. E os alunos, com toda certeza, vão começar a trazer elementos para isso. E aí, desses elementos, tem coisas que vão ser da observação. Então, como é que a gente pode observar? Aí alguém vai falar foto, uma filmagem, tá? E para anotar, o que a gente pode fazer? E uma tabela, e se a gente fizer uma tabela? E para perguntar, e um questionário? Então, tem uma série de instrumentos de coleta que você pode ensinar no preparo para que esses alunos possam planejar, eles, junto com você, essa visita. No dia da saída mesmo, ele é muito tranquilo quando o professor faz um bom preparo. Adorei, já quero estudo do meio, já quero trabalho de campo, já, hein? Hoje nós conversamos sobre a importância dos estudos do meio como ferramenta para potencializar a aprendizagem e enriquecer a experiência dos estudantes. Agradeço aos participantes no estúdio, a professora Ana Paula dos Santos e o biólogo e formador de professores Fabrício Cruz Florencio da Silva. E ao educador Michael Filardi pela contribuição. Muito obrigada pela participação de vocês, foi um enorme prazer. Obrigado, eu que agradeço. Que agradeço também. Continue seguindo os passos dos nossos percursos pedagógicos. Eu espero você. Até o próximo.